Bom dia a todos. Eu sempre digo que é uma honra poder estar aqui. Muito grata a Deus pela oportunidade e pelo convite. A minha mãe, graças a Deus pelo mães e filhos que oram, né? É uma bênção, uma honra poder estarmos reunidos em um só nome, em um só propósito, buscando a conhecer mais de Deus. Hoje eu vou falar sobre o arrependimento. E é um tópico muito forte, porque nós clamamos muito pedimos muito a Deus e clamamos por um avivamento, mas não há avivamento sem arrependimento. Antes que nós quebrantarmos o nosso coração, não podemos viver algo novo da parte do Senhor. Eu gostaria de estar lendo Mateus 5, 3 e 4. Quem puder estar abrindo e acompanhando. Mateus 5, 3 e 4 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui o Senhor está dizendo: desses é o reino dos céus. O pobre vive de caridade, o pobre vive de depender dos outros, é um dependente. O pobre também é um pedinte, pelo menos no sentido que Jesus está falando. O pobre na Bíblia é o mesmo que o mendigo, o pedinte. Jesus quer dizer, o servo de Deus deve ter uma necessidade insaciável espiritual, o que fará dele sempre um mendigo. O servo do Senhor deve ser pobre de espírito, assim como os mendigos são de dinheiro. O homem de oração é um pedinte espiritual. A oração. O reino de Deus é dos pedintes espirituais, dos mendigos espirituais. E orar é isso. Demonstra necessidades espirituais e suplicar por elas. A oração é ir atrás da nossa porção diária do pão do céu. Irmãos, temos que tomar muito cuidado, pois a falta da oração demonstra a falta de apetite pelo pão do céu ou das necessidades espirituais. Na batalha espiritual de todas as armas, a oração é a que mais fere o diabo. E ele sofre tanto com a nossa oração que arrebanhou todo o seu exército contra ela. Quando decidimos orar, sabemos que não é fácil, pois todo o inferno se levanta para nos impedir. E por quê? Por que é isso? Ian Bounds nos diz: o poder de Deus ainda é o poder. O poder do homem de Deus ainda é o poder de Deus. Então, o poder do homem de Deus consiste no poder da oração. Deus deseja que nós oremos e o diabo não quer que você ore. Então, orar é satisfazer a vontade de Deus e não orar é satisfazer a quem? A oração é o canal em que todo o poder flui de Deus para os homens e dos homens para os homens. Então, vem de Deus para nós e de nós para compartilharmos. E Bounds também nos diz que a oração é o canal pelo qual todo o poder flui de Deus para os homens e o homem de Deus e dos homens para os homens. Deus tem uma preocupação muito grande que seus servos o orem, pois são mudados enquanto oram, e o mundo mudado por suas orações. Glória a Deus por isso. Irmãos, é possível ter uma grande afinidade com Jesus sem a oração. É possível ter o Espírito Santo sem espírito de oração. A oração nos torna homens mais cheios de Deus, o mundo mais cheios de homens de Deus. Então, por que os homens e mulheres não oram? Por que nós não oramos? Ou por que oramos tão pouco? Ou porque quando nós oramos, por que damos a Deus só 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do nosso tempo? Hum, Porque sentimos muito ricos. Sentimos, com o nosso silêncio, nós afirmamos a Deus: eu consigo arrumar tudo sem seu auxílio. Eu consigo fazer sozinho. Orar é dizer a Deus que você necessita dele e que você é pobre de espírito e mendigo, que você não consegue, que você não tem.
Todo cristão que aprendeu a viver, irmãos, cita, que é uma coisa muito séria. Todo cristão que aprendeu a viver confortavelmente, sem vida diária de oração, sem vida de comunhão com o Espírito Santo, são pessoas que se tornaram estranhas ao Senhor. Como isso é sério. São aquelas a quem o Senhor irá dizer no dia do juízo: Apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Irmãos, como queremos passar a eternidade com o nosso Pai, se não conseguimos passar nenhuma hora com Ele aqui na terra? Por que que no céu vai ser diferente? Sabe? Por que que oramos tão pouco? Por que que há essa batalha tão grande contra a oração? Por que não insistimos mais? Por que não oramos um pouquinho mais? Grandes orações geram grandes resultados. É em oração que preparamos o solo do nosso coração para o Senhor. Sem a oração, a semente sempre vai cair em terra com espinhos, em terreno arenoso, em coração de pedra. Mas quando oramos constantemente, a semente sempre cai em corações curados e dará frutos. A oração nos traz de volta ao coração de Deus. A oração é um exercício muscular do espírito e um alicerce de um edifício. A oração, ela é tudo para a vida de um crente. Como podemos amar o nosso Deus e não gostar de falar com Ele? Que tipos de filhos somos nós? Se seu pai está com você, o tempo todo com você e você não conversa com ele, você o ama? Como você pode amar uma pessoa que você não conversa? A oração é a conversa dos filhos com o pai. Como podemos amar ao nosso Deus e não falar com ele? Voltemos de volta ao plano perfeito da salvação. Voltemos de volta ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Adão e Eva. Adão, ele foi criado com duas orelhas, mas não tinha nenhuma pessoa que falasse com ele. Não tinha humanos na terra. Isso significa o quê? Isso simboliza desde o início que Deus sempre nos chamou a ouvir a sua voz. Adão ia falar com quem? Não tinha ninguém? Então por que que ele tinha orelha? Porque ele foi chamado a ouvir a voz de Deus desde o início. Nós fomos criados, o plano perfeito da salvação é onde nós temos uma vida, um relacionamento com o Senhor. Não uma vida sem falhas, sem erros, é impossível. Nós somos humanos e Deus sabe disso. Nós, é engraçado quando Deus levanta Moisés e chama Moisés, e Moisés fala: Mas Deus, tenho a língua pesada, eu sou gago, não sei falar direito. E Deus fala para Moisés: Mas não foi eu que criei a boca? Não foi eu que criei a língua? Não foi eu que criei o mudo? Moisés, ele chega para Deus com todas as limitações e Deus tá tipo, me fala algo novo, alguma coisa que eu não conheço. Deus já sabia e por isso ele escolheu Moisés. Ele escolheu Moisés com suas limitações, com seus problemas, com suas deficiências, porque isso significava que Moisés era dependente, Moisés não iria conseguir falar sem Deus. E isso que nos faz a estarmos mais perto de Deus, as nossas limitações, na verdade, é uma defesa, é um mecanismo que Deus implanta em nós para que nós não andemos longe dele, para que nós não achemos que conseguimos ir sem ele. A oração, ela tem várias fases. E a primeira fase da oração é de quem está aprendendo a orar. Se você não começar a orar, você não vai orar nunca. Essa primeira fase é uma fase muito difícil, pois você está treinando o seu espírito a orar. Você está treinando a sua carne a orar. Por isso a dificuldade. Essa é a fase que oramos insistentemente, muitas das vezes sem vontade, para nos acostumarmos. Todo costume repetido várias vezes vira hábito. Os primeiros minutos nessa fase da oração é somente batalha. Você percebe que as palavras irão sumir. Normalmente as pessoas oram entre 15 a 20 minutos e se levantam porque pensam que já oraram tudo, pelo simples fato de terem falado tudo que pensam que veio à mente. Até por volta de 30 a 40 minutos será assim. O Espírito coloca palavras, o diabo tira. O Espírito traz a memória,
O diabo traz o esquecimento. É nessa hora que devemos insistir, vencermos. Após 40 minutos, você será escondido do diabo e a sua oração será plenamente livre. Mas lembre-se, você deve insistir. Não se levante jamais. Você nunca, jamais orará tudo que você tem, que você deveria orar. A nossa oração nunca vai ser completa, suficiente. Você nunca pode falar tudo de uma vez. Não há tempo suficiente para que nós possamos orar tudo que deveríamos orar. Por isso, toda oração diária tem que passar pelos 30 minutos de batalha da carne. Sabe o que está acontecendo durante esses 30 minutos? A nossa carne está sendo vencida, subjugada, oferecida como sacrifício e queimada. Você está elevando a sua alma ao Senhor. Para esse primeiro momento, uma dica importante é que você treine o seu corpo. Tenha sempre o mesmo horário e o mesmo lugar. E repita isso. Todos os dias, volte nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. E faça isso repetidamente para que isso vire um hábito. E o seu corpo vai começar a pedir. Após isso virar um hábito, quando você não orar, o seu corpo vai sentir falta, vai pedir para você ir orar. Por isso, precisamos criar hábitos bons, hábitos bons. A segunda fase da oração é o quebrantamento ou derretimento. Oração é queima, irmãos. É nessa oração que acontece a queima do ego. Mas o que é ego? É toda a futilidade, toda a natureza terrena caída, toda a futilidade, toda a totalidade dos sentimentos, a justiça própria, o orgulho, as vaidades, ciúmes, razões, direitos. Se o nosso ego não for queimado, você não conseguirá ter uma profunda relação com o Espírito Santo. O fogo derrete a vela enquanto ela ilumina o ambiente. A vela foi feita para pegar fogo e ser derretida enquanto o fogo está sobre ela. Então, nós vemos que a vela, ao mesmo tempo que ela ilumina, ela pega fogo, ela é queimada, ela é derretida. E assim é com nós. Nós não podemos iluminar, nós não podemos ser luz se nós não estivermos sendo queimados pelo Espírito Santo. Se nós não estivermos sendo derretidos pelo Espírito Santo, nós não podemos iluminar, porque em nós não há luz, sozinhos nós não somos nada. A luz que há em nós é o Espírito de Deus, é a presença do Senhor que nos faz luz sobre a terra. Como uma vela, devemos ser queimados enquanto iluminamos o local. O coração derretido, irmãos, é ensinável. Por isso precisa haver um quebrantamento no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Precisamos ser quebrantados por Deus, sermos derretidos pelo Espírito Santo, pelo fogo consumidor, porque precisamos ter um coração ensinável, um coração derretido. O quebrantamento, o derretimento muda um espírito crítico e confiante em sua justiça própria para um espírito compassivo e disposto a carregar os fardos dos outros. Neemias é um exemplo disso. Neemias se arrependeu pelos seus pecados e pelos pecados que não eram seus. Neemias sentiu o fardo. Irmãos, precisamos sentir o fardo. Precisamos sentir o peso daquilo que está acontecendo lá fora. Vocês que são mães, veem o que está acontecendo com seus filhos e imaginarem que o mundo, que Satanás, o Deus deste século, tem consumido. Eu olho para a minha geração. Muitas vezes eu estou no trem e eu observo a minha volta. Eu entrei no trem um dia, irmãos, eu senti tanta vergonha, tanta vergonha. Eles ligaram o speaker, o alto-falante, né? Colocaram uma música que descrevia o sexo. Descrevia o sexo, irmãos. O meu coração partiu, porque eles estavam tocando uma música, não no privado, mas no trem, tocando no alto-falante do trem. Uma música descrevendo o sexo. E eu olhei para aquilo e eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Olhe para nós, meu Pai. O que está acontecendo? Aonde nós erramos tanto? Aonde nós esquecemos de Deus? Aonde Deus ficou para trás e nós seguimos com a nossa vida? Ontem eu estava na loja e a loja cantava uma música dançando com Satanás. Eu quero dançar com Satanás.
Irmãos, não é no calor, não é no barulho, não é em meio à multidão que somos formados, é no frio, é no silêncio e na solidão. Isso é a oração. O culto sem palco, sem plateia. Deus só pode usar um homem grandemente, depois de quebrantá-lo grandemente. A voz do Senhor nunca chegará aos ouvidos arrogantes, teimosos, rebeldes, cheios de razão ou de justiça própria. Derretimento é uma tristeza que Deus envia. Em Coríntios, 2 Coríntios 7:10, diz, porque a tristeza que Deus envia produz arrependimento. A verdade é que ou tudo ou nada. Deus é tudo e você é nada. Fora isso, tudo é mentira. Todo o resto é mentira. Nós não somos nada e Deus é tudo. Orar é reconhecer isso, que Deus é tudo e nós não somos nada. O agir de Deus em nós absolve o nosso ego, queima nossa carne e sobe como um sacrifício a Deus. Por isso precisamos ser queimados, porque nós subimos como uma oferta boa e suave ao Senhor, nós subimos como um sacrifício agradável. Em Salmos 34:18, está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O espírito abatido é o pobre de espírito. Aquele que são aqueles que se sentem pequenos, que sabem da dependência da graça de Deus para tudo. Reconhece que tudo é pela graça de Deus. Enquanto Deus resiste ao orgulhoso, Ele está perto dos quebrantados. Glória a Deus por isso. Salmo 119, 105 diz: tua palavra é luz para o meu caminho. O segredo sempre foi e sempre será o coração quebrantado ou derretido. Esse sempre foi o segredo. Quando nós achegamos de Deus, Ele se achega de nós. Quando nós buscamos a Deus, nós encontramos. Estamos muito frios, irmãos. O coração muito duro, indiferentes, olhos secos. Precisamos desesperadamente nos arrepender, colocar o nosso rosto no pó e sermos sensíveis à voz de Deus. Precisamos chorar, clamar, jejuar, e então Deus nos atenderá, estenderá as suas mãos e abrirá o céu sobre nós. Meu irmão, eu te convido, amoleça o coração duro. Homens de Deus na Bíblia eram homens de lágrimas, homens de lágrimas. O maior obstáculo para vivermos um avivamento pessoal é a nossa falta de vontade de nos humilharmos e confessarmos nossa necessidade desesperada por Sua misericórdia. É isso que a oração diária faz. Ela restaura o altar. Nenhum fogo vai descer sem que primeiro haja a reparação do altar, ou seja, pôr a nossa vida em ordem. Viveremos um grande avivamento, e eu creio nisso. Mas antes será um avivamento pessoal. O avivamento individual de um homem traz um avivamento coletivo para aqueles que estão à sua volta. Começa com uma pessoa, com um individual, que se encontram com o Senhor no secreto, que derramam o seu coração, que rasgam o seu coração perante ao Senhor e confessa de que nada é, de que nada pode, de que nada tem. Eles rasgam seu coração no altar e são avivados, são quebrantados para serem avivados. E eles espalham esse fogo e eles incendeiam. Começa com uma pequena isca e que essa pequena isca venha ser cada um de nós. Que nós venhamos buscar ao Senhor no secreto. Que nós venhamos ser pequenos homens de manhãs para sermos gigantes durante o dia, como esse mundo precisa de um povo posicionado, de homens de lágrimas, de homens que se quebrantam, que reconhecem que nada podem, que nada são e que buscam a face do Senhor. Irmãos, chorar só pelo castigo, apenas pelo medo do inferno, é como um ladrão que chora porque foi apanhado e não pela sua ofensa. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos umedecidos, mas o coração endurecido. Nós vemos isso na história do rei Acabe.
Acabe sob do juízo de Deus, e ele e o seu reino rasgou as suas vestes e vestiu um pano de saco. Isso está relatado em 1 Reis 21, 27. As suas vestes estavam rasgadas, mas não seu coração. Ele vestia-se de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. De que valeu? De que valeu ter roupas rasgadas, mas o coração endurecido, um coração longe de Deus? De que adianta nós falarmos as palavras mais belas, cantarmos as canções mais lindas, se a nossa alma está longe de Deus? Se o nosso coração pertence a nós mesmos, se nós somos os nossos próprios senhores, se nós somos o Deus da nossa vida, de que vale? De que vale na igreja todas as semanas, se nós não somos a igreja? De que vale pregarmos e falarmos de Deus se nós não vivemos nem aquilo que falamos? De que vale vivermos, lermos uma palavra que nós não seguimos? Isso é um evangelho vazio, um evangelho vazio. Como viveremos um avivamento? Como nossa casa será avivada e salva se nós não levamos um Deus para essas pessoas? O Deus que nós levamos é o nosso Deus, é nós mesmos, nós somos nossos próprios senhores. Nós oramos quando queremos, buscamos quando queremos, lemos a Bíblia quando queremos, se não queremos, não fazemos. Ponto. Não tem ninguém que te convença. Aí você pede a Deus para salvar o seu filho. Não é um evangelho de troca. Deus, eu oro 20 minutos, você salva minha família. Se não salvar, também eu vou parar de orar. Não é uma troca, irmãos. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele conta com nós. Mas se nós não buscarmos, Ele continua sendo Deus. E se nós não buscarmos a Deus, estamos virando estrangeiros para Deus. Quem somos nós? Somos reconhecidos no céu, os céus nos conhecem. As orações de 15, 20, 40, 30 minutos não serão suficientes para os tempos que estamos vivendo. O inimigo, ele tem se levantado contra o povo de Deus, contra a minha geração. Irmãos, ontem estamos no clima de não estamos, né? O mundo está em clima de Halloween. E eu observava as roupas, as blusas, tudo com cruz virada para baixo. Eu adoro o demônio. Eles nem escondem mais. Não precisa mais esconder, virou moda. É modinha agora servir a Satanás. Você é cool, né? Você é legal se você serve a Satanás. Como lutaremos contra o Deus deste século se nós não temos Deus conosco? Como nós faremos a obra de Deus sem Deus? Devemos chorar pelos nossos pecados, porque é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado, ele ofende, ele resiste ao Espírito Santo. O pecado é contrário à natureza de Deus. O pecado é uma coisa imunda e o nosso Deus é santo. O pecado luta contra Deus. Irmãos, nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça do Espírito, e não deveríamos chorar. O pecado nos priva da comunhão com Deus. Quando nós pecamos, não só a luz vai embora, mas Deus também vai embora. Não nos enganemos, irmãos. A conta chega. A conta chega. Somos colocados na balança. Somos colocados na balança. Que diremos a Deus? Que diremos a Deus? Se fôssemos igual Moisés, mas Deus, eu tenho a língua pesada. Eu sou gago. Eu que te criei, eu não sei disso. Que diremos a Deus que será suficiente para dizer, para buscar desculpas porque não oramos? O que é suficiente? Deus, eu estava muito cansada. Deus, eu trabalhei muito. Deus, 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 Deus. Família que o Senhor me deu, filho que o Senhor me deu, a terra que o Senhor me mandou ir. Irmãos, desculpas vazias. Devemos chorar, chorar. O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. É um sinal do novo nascimento.
quando choramos pelo pecado. É igual quando a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora. O choro pelo pecado produz alegria. É o caminho da verdadeira alegria. Davi, o homem de lágrimas. Davi, o salmista, homem de lágrimas. Foi também o maior cantor de Israel. E ele fala, ele relata em Salmos 42:3: Minhas lágrimas foram meu alimento. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para casa com um brilho em seu rosto e com a vitória de Deus em sua vida. Se você quer que a sua casa seja salva, chore, chore. Os olhos da minha mãe sempre inchados de chorar. Chorava, quebrantava, buscava a Deus. Não era uma troca, Jesus, se eu te buscar, o Senhor salva minha filha. Não era, mas ela buscava a Deus de todo o coração, em todo tempo chorando, em todo tempo buscando, em todo tempo sendo dependente de Deus. Irmãos, para vencermos as armadilhas do inimigo, é só debaixo de muita oração, só com os joelhos no chão para nós vencermos o Deus deste século. O choro pelo pecado agora, irmãos, previne o choro no inferno depois. Como isso é sério, como isso é sério. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, mas agora Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre, como o Salmo 56:8 diz. Agora é tempo de chorar. Se não chorarmos agora, choraremos tarde demais, irmãos. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Meu Deus, quando Jesus voltar, sua vinda está tão próxima. Aonde estaremos? Porque com certeza não é no céu se nós não oramos. Deus não nos conhece. Somos estrangeiros. Meu Deus, irmãos, como isso é sério. Quem chora agora é bem-aventurado. Livra a sua alma da morte eterna. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17 e 21:4. Mas se não choramos pelo pecado agora, porque estamos falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo, isso é um profundo engano. Você repousar na misericórdia de Deus enquanto anda nos pecados, pensando, mas quando eu chegar lá, Deus vai entender. Deus conhece a minha situação. Nada disso, irmãos. Não se engane. Não se engane, não se engane, Deus não se engane. Não se engane. Não deixe o inimigo te enganar. Porque na hora que chegar no dia do julgamento, não tem nada de Deus, mas o Senhor viu que eu tentei. Deus, mas o Senhor viu que eu dei o meu melhor dentro da minha casa. De que vale, irmãos? De que vale? De que vale todos os nossos esforços? Nós não oramos. A oração, ela é o mais importante na vida de um cristão. O choro precede o conforto, assim como a ferida vem antes da cura. Se queremos ser curados, chore, rasgue o seu coração. Irmãos, uma coisa muito importante também é a arrogância. A arrogância no meio do povo de Deus. Quando nós nos comparamos com os outros e nos sentimos superiores ou inferiores. Quando olhamos para alguns, quase que agradecemos a Deus como aquele fariseu agradeceu. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Mas na realidade, o nosso padrão não é o próximo. O nosso padrão é Jesus. E aí nós somos destruídos. Aí que nós somos completamente envergonhados. É muito fácil comparar com o vizinho. Eu amo mais que ela. Eu busco mais que ela. Eu ouço mais louvor que ela. Mas seu padrão não é ela. Seu padrão é Jesus. E quando o padrão é Jesus, desculpa, nós começamos a nos perguntar: como podes me amar? Como podes me usar? Como podes me ungir? Como fazes de mim o que fazes? Olha quem sou, quantas falhas. Então descobrimos que não é por nossa causa, mas apesar de nós, quando nos colocamos em uma posição de críticos, irmãos, isso revela uma posição de superioridade.
superioridade. Mas se o nosso padrão é Cristo, como podemos nos sentir superiores vendo tantas falhas em nós? Por isso precisamos ser derretidos, porque o derretimento transforma o espírito crítico. Irmãos, esses dias eu tenho sido quebrada pelo espírito, de olhar para dentro de mim. E quanto mais perto da luz você chega, mais coisas vão se revelando, você vai vendo. O quanto que você é pouco. E o quanto que se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós não aguentaremos. Irmãos, Satanás, ele não está nem se escondendo mais. Ele está se revelando no meio das pessoas. Ele tá, não tem nem mais aquelas mensagens subliminar que fala, nos desenhos que era escondido. Agora não, agora é aberto, ele está solto. A igreja tem se enfraquecido, a igreja tem morrido aos poucos. A igreja tem perdido a fé, o temor. Cadê o nosso temor? Sabe, como nós precisamos olhar para Deus e dizer que nós falhamos, nós erramos, nós pecamos e precisamos voltar, voltar, voltar. A tudo que nós precisamos nessa vida acontece de joelhos. O Senhor, ele vem ao nosso socorro de joelhos. Que nós não venhamos tornar estrangeiros para Deus, mas que Deus nos venha conhecer. Conhecer pelo nosso nível de busca e de entrega, pelo nosso nível de prioridade para Deus. Não existe os, os, os preferidos, né? Mas com certeza existe pessoas que se entregam mais que outras, que priorizam mais a Deus. Irmãos, o nosso pecado, glória a Deus por isso, não contamina a Deus. Não tenha medo de chegar perto de Deus com todas as suas falhas, as suas sujeiras, porque quando Jesus ele chega perto do leproso, Jesus não ficou leproso, o leproso foi curado. É isso que Jesus faz. Ele não se contamina com os nossos pecados, mas ele nos lava dos nossos pecados. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Se arrependa enquanto ainda é possível. Ainda há tempo de reconstruir o altar. Ainda há tempo de voltar ao Senhor. Não há mudança sem arrependimento, não há cura sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento. Como que nós podemos ser salvos se nós chegamos para Deus com o peito todo cheio? Irmãos, nós chegamos a Deus com o rosto no chão, chorando, com o coração quebrantado, reconhecendo que precisamos da graça. Nós temos um lugar na mesa, mas esse lugar na mesa ele é condicional. Não é qualquer um que senta na mesa. Os próximos, os íntimos que têm relacionamento com Deus, são chamados a cear com o Senhor. Cearemos com o Senhor. Glória a Deus, por isso ansiamos o dia que sentaremos à mesa com o nosso Senhor e cearemos com Ele. O peso do pecado pesa mais do que a cruz. Pesa mais do que a cruz. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.